Olá pessoal! Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pelo tempo com 9 fatos históricos que vocês provavelmente não conheciam. Fiquem comigo até o final, porque tenho certeza de que alguns deles vão realmente surpreender vocês. Vamos começar? Fato 1: O Grande Incêndio de Londres. Nosso primeiro fato nos leva a 1666, durante o Grande Incêndio de Londres. Esse incêndio devastador destruiu grande parte da cidade em apenas 4 dias. Começou em uma padaria na Pudding Lane, e, devido aos fortes ventos e à construção predominantemente de madeira, o fogo se espalhou rapidamente. Mas o mais surpreendente é que apenas 6 mortes foram oficialmente registradas. Como isso é possível? Naquela época, a cidade estava lotada e os registros de população eram imprecisos, então muitas mortes podem não ter sido documentadas. Além disso, o incêndio levou a melhorias significativas na arquitetura de Londres, com a cidade sendo reconstruída usando tijolos e pedras para prevenir futuros desastres. Fato 2: Cleópatra e as pirâmides. Vamos viajar um pouco mais para trás no tempo, para o Egito Antigo. Cleópatra VII, a última rainha do Egito, viveu cerca de 2000 anos após a construção da Grande Pirâmide de Gizé. Para colocar isso em perspectiva, ela também viveu aproximadamente 2000 anos antes do homem pisar na Lua em 1969. Cleópatra, famosa por sua inteligência e suas alianças políticas com Júlio César e Marco Antônio, governou um Egito que já tinha uma história milenar. Enquanto as pirâmides são frequentemente associadas a ela, é fascinante pensar que elas já eram antigas ruínas na época de seu reinado. Fato 3: Napoleão e os coelhos. Agora, vamos para uma história engraçada sobre Napoleão Bonaparte. Em 1807, após a assinatura do Tratado de Tilsit, Napoleão organizou uma caçada de coelhos para comemorar. A ideia era simples: liberar centenas de coelhos no campo e caçá-los. No entanto, algo inesperado aconteceu. Os coelhos, que eram domesticados e não selvagens, não fugiram como previsto. Em vez disso, eles correram na direção de Napoleão e sua comitiva, resultando em uma invasão de coelhos. Imagine a cena: o grande imperador francês sendo perseguido por uma horda de coelhos. Esse incidente, embora engraçado, mostra que até os maiores líderes têm seus momentos inusitados. Fato 4: Exército de Terracota. Em 1974, agricultores chineses que cavavam um poço na província de Shanxi fizeram uma descoberta incrível: o Exército de Terracota. Este exército de figuras de argila foi enterrado com o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, por mais de 2.200 anos. Cada uma das milhares de figuras é única, com diferentes expressões faciais e trajes detalhados, representando a guarda pessoal do imperador na vida após a morte. Este achado monumental não só revelou a grandiosidade do reinado de Qin Shi Huang, mas também forneceu informações valiosas sobre a arte e a cultura da antiga China. Fato 5: Papagaio de Andrew Jackson. Vamos agora para os Estados Unidos do século XIX. O presidente Andrew Jackson tinha um papagaio de estimação chamado Paul. Paul era conhecido por seu vocabulário colorido e, durante o funeral de Jackson em 1845, o papagaio começou a xingar incessantemente, tanto que teve que ser removido da cerimônia. Imaginem o constrangimento dos presentes. Este fato curioso mostra que até os animais de estimação podem ter personalidades fortes e inesperadas. Fato 6: Exército de gatos na Suíça. Na Idade Média, a cidade de Berna, na Suíça, teve uma solução inusitada para um problema comum: ratos. Para combater a infestação que ameaçava a saúde pública, eles mantinham um exército de gatos. Esses felinos ajudavam a controlar a população de ratos, que eram vetores de doenças como a peste bubônica. É interessante pensar que os gatos, hoje vistos como animais de companhia, desempenhavam um papel tão crucial na proteção da saúde pública na Idade Média. Fato 7: Torre Eiffel quase demolida. A Torre Eiffel, um dos marcos mais icônicos do mundo, quase foi demolida. Construída por Gustave Eiffel para a Exposição Universal de 1889 em Paris, a torre deveria ser desmontada após 20 anos. No entanto, ela foi salva devido à sua utilidade como uma torre de radiotelegrafia, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, quando foi usada para interceptar comunicações inimigas. Hoje, é difícil imaginar Paris sem a Torre Eiffel, mas essa estrutura imponente quase desapareceu da paisagem da cidade. Fato 8: George Washington e a maconha. Nosso primeiro presidente, George Washington, também era um agricultor dedicado. Em sua fazenda em Mount Vernon, ele cultivava cânhamo.
Naquela época, o cânhamo era um cultivo comum e importante usado para produzir cordas, tecidos e até papel. Washington reconhecia a importância do cânhamo para a economia e a indústria. É interessante pensar que um dos fundadores dos Estados Unidos estava à frente de seu tempo em relação à agricultura sustentável. Fato 9. Passaporte de Albert Einstein confiscado. Albert Einstein, o gênio da física, teve um começo turbulento durante a ascensão de Hitler. Em 1933, quando Hitler chegou ao poder, Einstein estava fora da Alemanha. Os nazistas confiscaram seu passaporte e suas propriedades, tornando impossível para ele retornar ao país. Como resultado, Einstein renunciou à sua cidadania alemã e se estabeleceu nos Estados Unidos, onde continuou seu trabalho revolucionário na física. Sua fuga do regime nazista foi um golpe para a Alemanha, mas um ganho inestimável para a comunidade científica mundial. E esses foram 9 fatos históricos fascinantes que você talvez não conhecesse. A história está cheia de curiosidades surpreendentes que nos ajudam a entender melhor o passado e apreciar as peculiaridades do nosso mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada tanto quanto eu. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo qual desses fatos foi o mais surpreendente para vocês. Até a próxima!